Afro Insight, Inclusão e Empreendedorismo. Podcast Inclusão e Empreendedorismo, eu sou Joel Penha, estamos já na 4ª edição e hoje nós temos um convidado especial, que é o nosso amigo Dr. Zé Roberto, e juntamente conosco também está o nosso debatedor de toda do nosso trabalho, Rasdair da Mata. Essa semana houve algumas situações que nos refletem sobre a questão do racismo no Brasil e sobre a questão também da exclusão social da população afro-brasileira. E nós estaremos discutindo durante esse podcast essas duas situações também entraram em pauta, que uma situação é do jovem que foi morto no Rio de Janeiro, um jovem, um adolescente ainda, de uma forma brutal e injustificada até esse momento. E a outra pauta é a questão que aconteceu essa semana aqui em Campo Grande, de uma ex-prefeita que cometeu injúria racial com uma senhora também que estava na fila do supermercado. Isso só agrava mais a situação do racismo no Brasil. Eu passo a palavra para o nosso amigo Rasdair da Mata, ele vai estar apresentando o nosso convidado de hoje. Agradecendo aos ouvintes do podcast, que muito nos honra com a sua audiência, e é um motivo de orgulho para nós do Afro Insight ter você conosco nesse bate-papo. Nós estamos aqui hoje com o Dr. José Roberto Camargo. Dr. José Roberto Camargo é um militante afro-brasileiro, já trabalhou no INCRA, na questão das titularizações das comunidades de quilombo, rodou o Brasil inteiro, visitando essas comunidades históricas quilombolas. E hoje, Dr. José Roberto é assessor jurídico da Secretaria de Saúde do secretário estadual Geraldo Rezende. Dr. José Roberto, já pedindo que o senhor faça para nós aí uma cronologia do garoto João Pedro, um garoto de 14 anos, que o pai tinha incentivado que ele fosse advogado, assim como o senhor, estudasse direito, e depois o garoto tinha um sonho de, concluindo o curso de direito, fazer um concurso para ser promotor público. E os laudos dessa residência, que foram uma incursão da Polícia Civil e da Polícia Federal, os laudos apontam 72 tiros. Então, assim, como é que o senhor analisa a situação dessas populações de afros brasileiros que continua sendo ceifada ou ora pelos os bandidos que ocupam os morros, ou ora pelo agente do Estado, que é quem teria que dar-lhes garantia para essa população, e ela se vê sempre vitimada ou pelo lado do crime ou pelo lado do agente, que é o agente do Estado. Então, é preciso que nós, no movimento negro, comecemos a prestar atenção. Eu conversando outro dia, acho que foi com o Adair mesmo, os partidos políticos, a política em geral, quais são os cargos de poder, de caneta que nós tivemos? Quais são os cargos? Hoje eu vejo no governo federal só um negro. Esse negro não tem voz, que é o chefe de comando maior das Forças Armadas, o brigadeiro Raul Fonseca. Você não vê ele falar. Falou outro dia com o Mandetta lá, mas deu umas palavrinhas. E a imprensa não fala sobre isso. A imprensa nossa é racista também. Ela não fala do cargo que o seu general, o brigadeiro Raul Fonseca exerce, que é um cargo similar ao Colin Powell, nos Estados Unidos, chefe maior do Estado-Maior das Forças Armadas. Isso não é divulgado. Não se fala para que o pretinho saiba. Eu posso chegar na aeronáutica e ser piloto de jato, eu posso ser brigadeiro, isso não é divulgado. Então o racismo no Brasil, ele é programado. Primeiro foi nos trazer para cá para sermos escravizados. Segundo, essa falsa libertação
certo? Que nos deixou na mão. E se nós não fôssemos, como diz aquela música, ser virado na bola, depois ser virado em outras maneiras, hoje nós estaremos extintos. E essa extinção, ela é programada. Assim, doutor Roberto, eu vou fazer um parênteses aqui, mestre Razei. Essa questão, eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui. Porque uma das minhas situações, doutor Zé Roberto, que eu tenho prestado atenção durante todo esse tempo do movimento afro-brasileiro, houve um enfraquecimento desse movimento no Brasil. Teve uma época com o movimento, a época de Abdias, e foi vindo, iniciou pelo Abdias Nascimento, e houve um crescimento muito grande da evolução de direitos da população afro-brasileira. E me parece que nesses últimos 15 anos, 20 anos, vamos dizer assim, o movimento afro-brasileiro ele deu uma enfraquecida, né? E nós, muitas vezes, nós que somos afro-brasileiros, doutor Zé Roberto, o que eu vejo é que falta também uma iniciativa, porque nós tocamos nessa questão do racismo institucional, porque isso que aconteceu com esse garoto, é uma questão de racismo institucional, né? Agora, assim, eu gostaria que o senhor analisasse essa questão. Como que o movimento afro-brasileiro contemporâneo hoje pode sobressair e também tomar decisões importantíssimas para que essas questões, como aconteceu com esse jovem, essa atrocidade, o genocídio dos jovens negros, não aconteça mais. E outras atrocidades também, como o senhor disse, e estatística na área da saúde e da educação, que quem leva a balada é a população afro-brasileira. Então, a minha pergunta para o senhor é culpa do Estado ou tem um pouco de culpa também de nós, afro-brasileiros, que muitas vezes talvez parece que nós estamos acomodados? Como que o senhor analisa essa questão? Antes, doutor José Roberto, já aproveitando também para o senhor fazer uma explanação dentro do que o companheiro Joel coloca, eu quero colocar essa terminologia que agora está sendo uma discussão a nível de Brasil, assim, porque quando se pegaram os africanos na África, deram uma terminologia que é a palavra negro. Então, o negro, que é de origem grega, que vem do necro, que significa morto, então logo se imaginava que os africanos viveriam como sem alma, então, portanto, estariam mortos no sentido de que você era apenas um indivíduo para ser usado como escravo, enquanto o ser humano você estaria morto. Então, deram essa palavra. E até por falta de conhecimento, do conhecimento do contexto da palavra, e que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não usam essa terminologia, usam o afro-americano, e vendo, eu principalmente que estudo muito sobre Marcus Garvey, e o Marcus Garvey tem até lá no livro dele 17, na página 17 do livro dele, que ele cita essa situação de você tentar inferiorizar para que o indivíduo não se empodere daquilo que ele tome conhecimento de quem ele é, de onde ele é, das suas origens, buscando saber as qualidades, saber que na África você era reis, eram princesas e não o escravizado. E até a história também faz uma negação do período do Egito, em que foi mais de 500 anos de governos faraós, da quais esses 500 anos, a maioria eram governados por mulheres pretas. Então, para o senhor, dentro do que o Joel perguntou, e dentro dessa situação de você não conhecer até essa terminologia, essa palavra que significa que você está morto, e você começar a repetir ela. Então tem um rapaz aqui, que ele é do Senegal, e ele diz assim: como é que você vai chamar uma criança de negro? Que confusão que dá na cabeça dele a hora que ele olha assim, o buraco negro, o câmbio negro, o mercado negro, quer dizer, tudo ruim é negro, denegrir. Assim, como é que na cabeça dele, como é que ele quer ser isso? Assim, o senhor que tem uma longa vivência de militância, e aí quando a pessoa compra um carro, ele não chama de carro negro, ele chama de carro preto. Entendeu? Então, assim, as terminologias positiva da parte é usada de outra forma. Então, ganhou uma bolada preta na Mega Sena, não é a bolada negra. Então, assim, essa diferenciação na cabeça da criança, o senhor colocou bem, porque
se ele não tiver uma autoestima de que, mesmo dentro da adversidade, mas se ele buscar o conhecimento através da educação, ele sabe, igual o senhor falou, ele sabe que ele pode ser um general como Colin Powell, ser o segundo homem mais poderoso quando ele foi da maior nação do mundo. Então, assim, deixa eu fazer um parênteses para os nossos ouvintes. Primeiro, a pergunta do nosso amigo Joel, se o movimento negro deu uma reflexiva. Eu acredito que deu, porque a partir de 2003, 2004, nós acompanhamos muito isso, as grandes lideranças do movimento negro foram para o governo. E nós não preparamos lideranças futuras para assumir esse local. E não foi só para o movimento negro, foi o movimento de mulheres, o movimento de trabalhadores. Eles foram enfraquecendo, porque estavam todos no governo. E você está no governo é uma coisa, você está no movimento popular é outra. Certo? E o que acontece? Eu criticava muito essas pessoas que foram para o governo. Tiveram boas intenções, sim, não eram más pessoas, mas elas não tiveram a malícia de que ele, estando no governo, ele poderia fortalecer as entidades não governamentais para elas funcionarem de acordo. As entidades ficaram mais ou menos abandonadas. Os caras no governo, tá. O movimento negro cresceu. Há vantagens e desvantagens. Eles estando no governo, conseguimos alguns programas. Nós, inclusive, trabalhamos com o movimento negro, programas junto às populações negras. Conseguimos que políticas de ações afirmativas foram efetivadas, nós sabemos disso. Nós temos, mas na área da saúde, na área da educação, nós trabalhamos muito com a anemia falciforme, mas não só essas são as doenças genéticas da população negra, existem outras. Isso foi trabalhado, mas muito ainda insipidamente. Por quê? Quando eu falo que a coisa é institucional, não nos davam o poder da caneta. Então criavam coordenadorias, diretorias, subsecretarias do negro. Qualquer coisa, o negro está lá para resolver. Mas sem dinheiro, sem poder de caneta, sem nada, é uma falácia. Que ainda existe até hoje. Cria-se as coordenadorias, nunca ela é uma secretaria, nunca ela é... Quando houve uma secretaria, a Secretaria do Negro em Belo Horizonte, entrou um governo que foi lá e destruiu essa secretaria. Nós estávamos lá, daí. Destruiu. Entrou um partido que foi lá e achou que aquilo não era certo, porque era de outro governo. Acabou. Nós tínhamos lá dentro da Secretaria de Direitos Humanos pessoas que trabalhavam para fortalecimento das entidades fora do governo. Esse governo foi lá e tirou essas pessoas, põe um cara que só falava em tortura, é importante, só falava em tortura, e o movimento negro foi escanteado. Houve progressos na área da titulação das comunidades quilombolas. Nós tivemos a oportunidade de, graças a ter algumas pessoas negras conscientes, na Palmares, na Secretaria de Política para a Igualdade Racial, tivemos alguns progressos na titulação das comunidades quilombolas. Nós tivemos a oportunidade de formar desde a associação até as ações de desapropriações para emissão de posse nas comunidades quilombolas. Mas isso durou até 2009, 2010, pois entrou um outro governo que foi um desastre para a população quilombola. Um desastre. Certo? De 2009, que foram tituladas só 4 comunidades quilombolas, até hoje, 2019, 10 anos, não se titulou no Estado, estou falando no Estado, fora no resto do Brasil, mas nenhuma comunidade quilombola. Eu falo hoje abertamente, puseram uma equipe fraca, muitas vezes de militantes, sem saber trabalhar com o poder público, certo? Porque o poder público é complicado, você tem que saber trabalhar, saber os meandros, certo? E aí que o programa Quilombola morreu. Entrou esse atual governo, acabou com o programa Quilombola. O INCRA foi para um lugar, Ministério da Agricultura. Pô, você está pondo raposa no galinheiro.
Qual é a função do INCRA para titular quilombola, sendo que os grandes latifundiários não querem isso, que as grandes empresas não querem isso, as mineradoras não querem isso. Tem terras quilombolas que tem lugar riquíssimo. Você vai em Goiás, naquele maior quilombo do Brasil, tem riquezas minerais importantíssimas. É interessante que os pretos sejam donos daquela terra? Não. Então, quando você fala do movimento negro, ele enfraqueceu, sim, em parte. Aí você vai falar, nós tivemos culpa, a gente sempre culpa a vítima, principalmente a culpa a vítima. Pela situação, nós não, falha nossa, isso sim, não formamos nova liderança. Novas lideranças, exato. Não formamos. Ficaram aquelas velhas lideranças, foram para o governo e ficou um vácuo. Conseguimos algumas coisas que eles viram para o governo. Mas nós, no movimento negro, não tivemos estratégias e mecanismos para que não houvesse solução de continuidade naquela gana, naquela luta que a gente tinha no movimento negro. Arrefeceu em parte, mas nós tivemos algumas vantagens. Com a política de ação afirmativa, nós temos mais historiadores que contam, como o Daí falou, a nossa história. Nós tivemos publicações de livros, como a História da África, que são 8 volumes de 1000 páginas, a História da África, e vai até 1986, certo? Você vê como a história da África é riquíssima, desde a pré-história até agora, passando pelo Egito, que muita gente fala, acredita que o Egito é árabe, e o Egito é de origem africana. Tem lá o povo, como é que chama? Os faraós africanos, que governaram o Egito por 100 anos, certo? Núbios, os núbios, e além disso... reforçando, não foi 100 anos, 500 anos. 500 anos. Além disso, quando se fala em Rainha de Sabá, que vai pegar a Abissínia, a Etiópia, não sei o quê, mostra aquela Elizabeth Taylor, quando a Rainha de Sabá era negra, fala em Nefertiti, que é uma das grandes faraós existentes, era negra, e não se conta isso. Fala dos médicos, para nós, negros, o pai da medicina é Népetes, um médico, cientista, músico, filósofo negro do Egito, 3.000 anos antes de Hipócrates. Hipócrates, posso falar lá, certo? E não conta. E também é importante, doutor José Roberto, tudo hoje que é na área da exata, que é a matemática é de origem africana. Conta isso para criança. Há 20.000 anos, certo? A matemática já era praticada na África através de tabelas de ossos, certo? No Egito, como é que conseguiu fazer aquelas monstruosas pirâmides se você não souber trigonometria, se você não souber logaritmo, se você não souber cosseno, seno, ângulo, certo? Então os matemáticos egípcios, que a maioria eram negros, isso não é valorizado, não se conta. Os filmes aparecem aqueles faraó brancão, certo? Uma ligeira pincelada, você vai entender quando você assistir um desenho que chama O Príncipe do Egito. Aí vai aparecer Moisés. Vai aparecer Moisés, que não aparece na Bíblia, aquele brancão. Não era. Moisés era negro. Nem Moisés, nem Salomão, o homem mais inteligente do mundo, segundo os olhos de Deus. Não se conta isso, que Moisés era negro, uma das origens do povo judaico cristão, certo? Não se conta. Moisés era negro, os faraós eram negros. Quando a mãe dele jogou no rio e foi parar na filha do faraó, ela adotou porque ela era negra, a criança era negra. Moisés, que teve um irmão de criação, certo? Que era o filho do faraó. Isso não se conta. Começa a assistir o filme Príncipe do Egito. Só que o próprio filme, o Moisés era neguitinho quando criança, ou pretinho quando criança, e no próprio filme ele foi embranquecendo. O próprio absurdo era então, os filmes todos. É poderoso. Os filmes todos de Hollywood mostravam o Sansão branco, depois que foram fazer o Sansão preto com as suas tranças de dreadlocks, né, que as tranças que o pessoal que cultua a cultura do Rastafari. Então, assim, esse absurdo de mostrar que Sansão era um indivíduo branco. Mas aí nós... Só voltando, deixa eu terminar. Aí é que, como o Joel falou, o problema da autoestima. Nós
crianças negras, quando vamos na escola, só vemos falar de escravidão, aqueles negão amarrados, sim, um toco aqui, outro no pelourinho, com a bunda de fora, e outro batendo nele. Aí o professor fala, coitado, mas não fala da história, por que está acontecendo isso, por que aquele negro está lá amarrado, por que aquele negro está preso, por que aquele outro está apanhando, porque ele não aceitou, ele é o nosso herói, ele não aceitou, certo, ser escravo, não foi como certos negros que eu vejo hoje pendurados nas costas do presidente, certo, como papagaio de pirata, certo? Então, isso trabalha no sistema da autoestima da criança negra, que ela não vê que nós tivemos inventores. Você está na escola apontando um lápis com apontador, é invenção de negro. Você está na rua, o sinaleiro verde, branco, amarelo e verde, é invenção de negro. O Felipe acabou de ligar o ar-condicionado para melhorar o ambiente. É invenção de negro. Ninguém fala isso. Até a geladeira que todo mundo tem dentro da sua casa é invenção de preto. Mas aí entra. A máquina de escrever, esse teclado aí, no meu tempo, vocês são novos. No meu tempo tinha uma máquina que chamava Burroughs. Graças a Burroughs, que foi o inventor da máquina de escrever. Não se fala. Mas aí entra. Para saber que ela fala pouco. Para mim, na escola, eu falo, vou jogar para mim, não gosto de jogar, mas na escola eu falava, como é que aqueles negros se deixavam se pegar? Pô, será que nós não inventamos nada, não criamos nada? Só o senhor, só na área da ciência e tecnologia? E agora voltamos ao movimento negro. Nós precisamos mudar a nossa estratégia no movimento negro. Precisamos começar a empurrar nossas pretinhos e pretinhas, incentivar. Isso nós vamos ter que ajudar mecanismos, inclusive nessa nova era depois do Covid, para que elas trabalhem mais na área da economia, que elas trabalhem mais na área da ciência, que elas trabalhem mais na área de engenharia, que elas tenham usar o potencial das nossas crianças negras, para que elas trabalhem também no fator principal, na política. Nós precisamos fazer com que nossas crianças negras tenham ambição de poder. Doutor Zé Roberto, aí assim, só um questionamento aí. Aí eu sei que o senhor tem a questão do Hasler também, sobre a questão do negro e do preto, mas assim, uma das coisas que eu defendo isso, que essa questão, eu até assim, estou escrevendo um segundo livro que fala sobre a senzala da mente, porque houve uma transformação dentro da metamorfose intelectual do negro, e isso aí tem que ser trabalhado. Isso aí é comprovado, viu, Hasler? Dentro do DNA da mudança de mutação do negro como escravo, enfim, e houve todos esses 300 anos aí, houve essa mudança de comportamento, enfim, tá. Mas o que eu vejo? Eu vejo que nós, pretos, afrodescendentes, nós precisamos mudar, virar página. Nós temos, doutor Zé Roberto, que iniciarmos um novo processo de inteligência, de estratégia, de autoestima, primeiramente, e não ficar pensando no que a Lei Áurea fez, não ficar pensando se zumbi era zumbi mesmo, se não era. No passado, Hasler. Então nós temos a minha proposta do projeto de afroempreendedorismo, inclusive que está no Senado, doutor Zé Roberto, e que agora dia 9 nós vamos estar com a ministra, para apresentar esse projeto, para iniciarmos uma nova página, do movimento afro-brasileiro no Brasil. Porque se nós não fazermos dessa maneira, se nós não tivermos um cumprimento de lei, o senhor está falando aí da história do africano, no geral. Porém, existe hoje a lei 10.639, mas ela não é implementada. Então, que adianta nós termos uma lei, um Estatuto da Igualdade Racial, Hasler, se não é implementado? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma lei lá para dentro. Temos um ministério, se não for um ministério, uma Secretaria Nacional. Então, essa, doutor Zé Roberto, é a nossa proposta para que nós possamos ter essa Secretaria Nacional do afroempreendedorismo, iniciarmos um projeto inteligente, diagnóstico no Brasil inteiro para tratar dessa questão do quilombola no Brasil, que é seríssima, e da questão também dos empreendedores, como o senhor está falando, que a maioria dos empreendedores, por necessidade, são os afro-brasileiros, Hasler. Doutor, até para o senhor finalizar
estou olhando ali ao lado do tempo. Para o senhor finalizar, é importante, o senhor estava presente numa época que eu questionei o Ciro Gomes sobre um debate que ele fez, que eu falei assim, o senhor não falou como é que o senhor vai resolver a situação da metade da população desse país. Então, voltando hoje, que hoje está na pauta a discussão da situação econômica por causa da Covid-19 que está aí. Então, nós sabemos que metade dessa população, que agora nós estamos vendo que muita gente que nem a certidão de nascimento tem para ser considerado como um cidadão, como um brasileiro. E é importante agora, ao término dessa pandemia, vai ter que se olhar para metade dessa população que ela está fora desse processo econômico. Então o Brasil, assim, eu quero que o senhor faça uma complementação, o Brasil só vai voltar a ser uma grande nação, um país que vai estar inserido no mundo, se ele tiver um projeto, como o Joel colocou aqui, esse projeto do afroempreendedorismo, um projeto para que pegue metade dessa população e ele torne-se ser parceiro da participação econômica desse país, inclusive para tirar o país da crise quando terminar essa pandemia da Covid-19. Quando eu falo em estratégias do movimento negro, que ele tem que estar inserido em todos os lugares, não pode estar inserido só no pagode, só no futebol. Exatamente. Mas ele tem que trabalhar no empreendedorismo e principalmente trabalhar na área da tecnologia da informação, tecnologia, que é o futuro. E muita gente não fala, mas no Senegal, na Nigéria, existem grandes centros de tecnologia de informação. Exatamente. Certo? Que ninguém sabe disso aqui no Brasil, que poderia ser feito acordos bilaterais para trabalhar nossa juventude com isso. Certo? E isso que eu falo da formação. Certo? Esse projeto que o Joel está fazendo junto ao Senado, e a gente tem que trabalhar pensando grande. Certo? Vai ser, e eu espero que tenha sucesso, vai ser de grande valia para o Mato Grosso do Sul. Já começa aqui, certo? Trabalhar com as nossas populações negras, jovens, começa aqui. E é importante que esse projeto vá à frente. E para que você atinja seus objetivos, que você não está pensando em você, mas está pensando na população afrodescendente, certo? É preciso que haja uma união de esforços. União de esforços, nesse sentido. Eu acho exatamente importante. E não é só nisso, não. Eu falo, quando a gente fala em poder político, já fazem 40, 50 anos que nós estamos pensando em pôr um vereador negro, vereador negro na Câmara, que trabalha em questões. Nós já tivemos, certo? Mas infelizmente fracassou. Mas não funciona. Na Câmara, se não tiver pelo menos 3 pensando no mesmo nível, certo? Vai entrar lá, a população vai dizer, não fez nada, mas não vai fazer mesmo. Certo? Então nós temos que trabalhar, acabar esse negócio de pôr nós temos que ter estratégia com uns 3, 4, independente de partido, mas que seja igual o agronegócio. Tem vários partidos, mas na hora do agronegócio está todo mundo lá. Tem vários partidos, na hora dos evangelhos está todo mundo lá. Nós temos que ter também esse critério de eleger vários vereadores, vários deputados, vários senadores e, se possível, o presidente da República, que pode ser possível, que nos Estados Unidos não ia ter, e já teve, certo? E foi um dos melhores, um dos mais admirados, certo? Pode dizer que nós tenhamos um primeiro-ministro, não Ernesto de Araújo, mas um primeiro-ministro como Condoleezza Rice, que muita gente não sabe, que era, depois do presidente, era ela que anuncia no mundo, uma mulher negra, uma grande estrategista, né? E formada na política de ações afirmativas, como Colin Powell, com cotas. Então ela foi de cota, ela foi a chefe das relações exteriores dos Estados Unidos. Com cotas, Colin Powell foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos e depois, mais ainda, chefe das relações exteriores. Certo? Então, onde o racismo é pior? Eu vi de perto. É lá ou aqui? É na África do Sul ou aqui? O racismo pior do mundo. O pior racismo. O mais terrível racismo que existe no mundo chama-se no Brasil. Porque ele é traiçoeiro. Ele não pega você de frente. Ele mata as nossas crianças, mas diz que foi um acidente. Ele não deixa nossas crianças estudar na melhor escola. Mas é um acidente. E quando as nossas melhores chegam, nossas crianças conseguem chegar nas melhores escolas, como a filha do embaixador do Senegal em Brasília, ela é vilipendiada, ela é vítima de atitudes racistas,
certo? Pelos seus aluninhos da elite, certo? Então o racismo aqui no Brasil é terrível. E nós do movimento negro, e aí precisamos sim mudar de estratégia. Precisamos mecanismos que nós possamos pôr nossa juventude para cima, formar nossa liderança. Quando eu falo de empreendedorismo, no Mato Grosso do Sul, nós somos carentes disso. Certo? Em São Paulo, Rio, existem várias empresas de comunidade negra, certo, que trabalham com isso, mas o Mato Grosso do Sul está carente disso. E é importante que venha um programa, um projeto como esse aqui no Mato Grosso do Sul. Eu parabenizo pela iniciativa e eu acho que a gente trabalhando junto, apesar que eu já estou meio aposentado, mas trabalhando junto, a gente consegue atingir nossos objetivos. E quando eu falo em axé, muita gente pensa que é música baiana. Pensa que é coisa de religião, de feitiçaria. Não é. Axé é um pensamento filosófico africano, do povo iorubá. Axé significa a continuidade da vida, a força das transformações, o poder, a ordem e o comando, e também paz, harmonia, união, harmonia entre nós e harmonia entre o nosso arquiteto do universo. Axé. Isso aí. Agradecendo o Dr. José Roberto aí, fomos além um pouquinho do tempo, mas ficou ainda coisas para falar. Acho que vamos ter que marcar um outro, Dr. José Roberto, para poder fazer, porque esse debate é grande e é um tema que urge hoje na sociedade brasileira. Então, eu quero agradecer aqui, de antemão, os nossos ouvintes, os nossos fãs do nosso podcast aí. Agradecemos a todos os nossos internautas, todos os que estão nos ouvindo. Dr. Zé Roberto, mais uma vez, muito obrigado, Dr. Zé Roberto. E nós estaremos juntos nesse projeto, o Afroempreendedorismo, que vai mudar a história do nosso estado e do Brasil. Obrigado mais uma vez ao debatedor Rasdaí da Mata, nosso intelectual, e o nosso amigo Felipe, sempre que está na técnica aqui da sonoplastia. Então, até mais e axé!